celeridade, um compromisso com a população do estado de Goiás, e agora, com certeza, fizemos aí o nosso dever de casa, que é o papel e a obrigação nossa de votar as matérias e apreciar matérias de deputados e também da governadoria. Presidente, talvez o projeto mais importante do primeiro semestre, que é a LDO, né, que vai trazer essas diretrizes aí para a gente fechar o orçamento para o próximo governador e também para a próxima casa legislativa. E aí eu queria que o senhor falasse sobre como os parlamentares trabalharam essas expectativas de orçamento. Afinal de contas, a gente tem uma redução significativa de ICMS, mesmo sabendo, né, dessa possível receita a mais do que o valor atual, esse crescimento da receita do Estado. Como é que ficam essas questões relacionadas principalmente no que toca ao trabalho dos legisladores, que são as emendas parlamentares? Nós sabemos, Rosane, que as matérias são votadas, e as duas matérias talvez mais importantes orçamentárias no primeiro semestre é a LDO, mas no segundo semestre é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E o orçamento, de fato, ele será estabelecido na LOA. Agora são as diretrizes orçamentárias, são as prioridades do governo para a próxima gestão, para o próximo ano, no caso do exercício de 2023. O que nós votamos agora? Não foram emendas parlamentares e não foi o orçamento final do Estado para o ano de 2023. Sim, as diretrizes orçamentárias. Quais são as prioridades? Aonde serão aplicadas? As vinculações constitucionais? Então, tudo isso tem como ser equalizado dentro da LOA, da Lei Orçamentária Anual, que é votada lá em dezembro, lá no final do ano. O que nos preocupa, lógico, e tem preocupado o governo do Estado e as prefeituras, é a queda na arrecadação com relação ao ICMS dos combustíveis, mas era uma matéria necessária. Nós sabemos que o governo federal encaminhou essa matéria no final desse semestre também para aprovar a redução do ICMS, que de fato era um ICMS fora da realidade do nosso país e da população, do bolso da população brasileira. Então, nós conseguimos aí, através do governo federal, aprovar, o governador já também reduziu o ICMS para 17%, e isso, claro, que vai dar uma diferença na arrecadação do Estado. Mas o Estado hoje está equilibrado, melhorou as suas finanças, tem condições de absorver essa queda na arrecadação, não prejudicando políticas públicas que vão de encontro às necessidades da população, como obras, como investimentos na saúde, na moradia, na educação, na infraestrutura do Estado. Então, eu tenho certeza que quando chegar a Lei Orçamentária Anual, nós conseguiremos equilibrar todas essas forças. Presidente, muito bom dia. Breno Magalhães falando com você. Outra questão que a gente fica curioso aqui também é sobre o trabalho aí na casa, né? Esse mês de julho agora tem férias, o pessoal está de recesso, e aí a gente fica curioso também com o próximo semestre, ano de eleição, tem muitos pré-candidatos aí, muita gente tentando a reeleição, os trabalhos aí vão funcionar normalmente. Como é que o senhor está vendo essa movimentação dos políticos da casa? O ano eleitoral é o ano sempre mais difícil de você ter quórum para as votações. Isso é histórico, não é de agora. Todos os anos eleitorais, os deputados precisam visitar as suas bases e, às vezes, as pessoas pensam, Breno, que o trabalho parlamentar ele se resume apenas nas sessões ordinárias. Não. O trabalho parlamentar ele tem visita aos municípios, atenção às bases eleitorais, deliberação em órgãos do Estado, em órgãos federais, em órgãos municipais. Nós temos um trabalho muito maior do que apenas as votações das matérias. Isso não significa que não é obrigação do parlamentar estar nas votações durante as sessões ordinárias. O que de praxe é feito, e não é a primeira vez que nós estamos estudando fazer isso? Nós reduzimos as sessões para as terças e quartas, na parte da tarde, para nós podermos, os deputados poderem visitar suas bases, fazer a sua campanha eleitoral nas quintas, sextas, sábado, domingo e segunda. Isso vai significar menos produtividade? Não, até porque nós podemos votar e fazer um mutirão de votações de matérias e de apreciações dessas matérias durante as terças e quartas, e aí sim, na quinta-feira, todo mundo está livre para poder buscar o seu trabalho no interior do Estado e buscar, logicamente, o seu projeto político, seja de reeleição ou de qualquer outro tipo de projeto. Então, eu creio que, como foi feito em outras oportunidades, nós não vamos mudar esse rumo e não vamos inventar nada. Nós apenas vamos deliberar 2 vezes na semana
colocando mais matérias para votação, fazendo uma força-tarefa e conseguindo votar as matérias aí que são de ordem mais urgente pela governadoria e também pelos deputados. Presidente, em relação ao seu projeto político, já que estamos falando de eleições, das eleições de outubro deste ano, em relação ao seu projeto político, como é que está? Eu me lembro que ao lançar a sua pré-candidatura pelo PSD ao Senado, muitos partidos, principalmente muitos deputados da atual legislatura, falaram que o senhor, como articulista, era perfeito para o cargo, saindo pela chapa de Ronaldo Caiado. O governador, até o momento, não bateu o martelo em decidir qual nome, de fato, vai seguir pela majoritária como um candidato ao Senado por ele, e vem tendo muitas manifestações de outros partidos tentando, como se diz, conquistar o senhor. Como é que está a Lissauer como pré-candidata ao Senado? O senhor ainda tem esperança de ser a indicação da base do governo atual, ou o senhor pode seguir uma outra via? Flávia, eu hoje faço parte de um partido, que é o PSD. O PSD tem um projeto, desde lá do ano passado, não é de agora ainda, na então pré-candidatura de Henrique Meirelles, um projeto de eleger senador por Goiás, deputados federais e deputados estaduais. Ajudei a montar essa chapa, ajudei a fazer a composição da chapa de deputados federais e estaduais. A partir daí, que venceu o prazo do dia 2 de abril, no final das possibilidades de filiações partidárias, o partido voltou a estudar a possibilidade de ter uma candidatura ao Senado. Me convidou, eu aceitei, e nós estamos trabalhando isso. Nós sabemos que existe uma conversa prévia do governador com o partido, mesmo antes de eu estar filiado ao PSD, do PSD ter essa indicação na chapa majoritária no Senado. É um partido grande que, dentro da base do governador Ronaldo Caiado, é o segundo maior tempo de televisão. É o União Brasil o primeiro, segundo o PSD, depois o MDB. Então, é um partido que ele é fundamental e importante para as alianças e para a coligação com o governador Ronaldo Caiado. Vindo a legislação permitindo as candidaturas independentes ou avulsas, como queiram chamar, isso dificulta um pouco. Por quê? Desde que o União Brasil tenha uma candidatura, o PSD ou qualquer outro partido que queira lançar candidato a senador não pode coligar na majoritária com o governador, com a União Brasil. Então, isso tudo tem que ser estudado, conversado, tem que ser debatido no momento oportuno, e eu acho que o momento oportuno são os próximos dias, aí até o dia 5 de agosto, para poder ter essa decisão. O PSD continua com o projeto de ter candidatura ao Senado. Não vai abrir mão disso. Então, significa que se não tiver a vaga na base do governador, o PSD pode sim, dentro de uma deliberação do partido, e aí eu não respondo pelo partido, quem responde é o presidente Vilmar Rocha, é a executiva do partido, a qual eu não faço parte, vai, com certeza, buscar outros caminhos e buscar outros diálogos. Até então, nós estamos aguardando uma posição da base do governador para nós podermos tomar essa decisão em conjunto dentro do partido. Eu sou apenas uma peça dentro do PSD e essa peça que hoje é pré-candidata ao Senado e temos aí um trabalho que tenho certeza que nos credenciará a representar o Estado de Goiás lá no Senado Federal. A gente está juntando as peças aqui enquanto o senhor fala e lembrando que semana passada o pré-candidato ao Senado, o Wilder, falou que fez um convite ao senhor, né, para ser vice na chapa dele, caso a sua candidatura não se viabilize aí junto ao governador Ronaldo Caiado. Esse convite foi por emissários ou foi assim, tete a tete, pré-candidato? Não existiu esse convite nem por emissários e nem tete a tete. Nós não tivemos essa conversa e ela não, além dela não existir, ela não existe possibilidade de acontecer. Então, é uma possibilidade totalmente descartada. O PSD não será suplente de ninguém. O PSD terá candidatura ao Senado. Esse é o projeto do partido. Com todo respeito ao ex-senador e pré-candidato Wilder, com todo respeito ao partido dele, mas nós não temos essa pretensão de estar na suplência de nenhum pré-candidato ou candidato ao Senado Federal. Isso não procede e não houve esse convite, não sei de onde que saiu essa conversa, tanto é que eu nem respondi, até porque esse assunto a mim não chegou. Tem gente com fonte equivocada, então, pré-candidato. Muito equivocada, né?
Porque a posição do pré-candidato já é bem clara. O partido PSD, além de ter o segundo maior horário na propaganda eleitoral, também é um dos maiores partidos do estado de Goiás. Se você for ver a lógica, não faria sentido um partido com a base que tem, com o número de eleitores que tem, com o tempo de rádio e TV que tem, sair como suplente. Né, Rosane? Ah, com certeza. Breno. O deputado. Sim, presidente. Conversa. Então eu posso afiançar vocês e não tem a fonte, não existe uma fonte melhor que a minha mesmo para falar para vocês que não teve esse convite, e se tivesse também, ele seria de fato de imediato descartado. Para a gente poder encerrar esse assunto então, o senhor tem algum tipo de contato com o Hildo? Ele era um amigo pessoal seu? Vocês batem papo por telefone, alguma coisa nesse sentido? Pouco, mas tenho contato sim, tenho muito respeito por ele, já tivemos quando ele foi secretário de Indústria e Comércio, bem no período da pandemia, nós tivemos muito contato. Recentemente nós estivemos conversando também, por telefone nós falamos pouco, mas sempre encontramos em um lugar ou outro, um evento ou outro, e a gente sempre bate papo, temos o maior respeito. Volto a repetir, tenho um respeito enorme pelo ex-senador, pelo pré-candidato Wilder Moraes, mas não é o projeto do partido, então essa possibilidade é totalmente descartada. Agora, pré-candidato, o caso do deputado Chiquinho de Oliveira, ele vem empenhando muito na sua candidatura e cobrando, de certa forma, o desempenho de outros políticos goianos para que seja garantida essa sua candidatura. E pelo que o senhor falou, o PSD realmente não vai abrir mão da sua candidatura. No caso, a candidatura avulsa, ela é possível? O senhor está pensando nessa possibilidade? Depende de como você fala avulsa, porque é o que eu falei. No meu entendimento, dentro do parecer jurídico que eu tive, se o partido majoritário, no caso União Brasil, lançar uma candidatura ao Senado, o PSD não pode coligar com o candidato majoritário, no caso, o governador. Então, já impossibilita totalmente a condição de ter essa candidatura, porque se não pode coligar, não pode fazer material casado, não pode ter uma parceria de forma oficial e também não pode ceder o tempo de televisão para a candidatura majoritária, que eu acho que nesse momento é o que mais interessa para a base do governador Ronaldo Caiado, o tempo de televisão que o PSD cede dentro de uma conjuntura de coligação majoritária. Não tendo essa possibilidade, a candidatura avulsa ela se torna inviável na base do governo. Aí sim o partido com certeza buscará outros caminhos e outras alternativas, que pode ser uma composição com alguém de oposição, como pode ser também uma candidatura independente. Agora 10h10, aproveitando aqui a interação dos nossos ouvintes, o Paulo lá da cidade de Nerópolis, acho interessante aqui, eu vou registrar a participação do ouvinte, presidente, até para a gente levantar um assunto aqui. O Paulo está falando aqui, bom dia, ótima semana. Esse deputado estou conhecendo hoje vou ouvir depois sou ouvinte, mas aparece agora. Deputado Lissauer, a gente sabe que o senhor tem uma ligação forte com o agro, né? É aí da cidade de Rio Verde e toda essa região que tem uma grande produção de grãos. Mas quando um candidato se apresenta ao Senado e parece que ainda é um cargo muito distante da população, o que o Lissauer tem para dizer para a população quando ele for pedir o voto dele? Como, por exemplo, para o Paulo. E o Paulo colocou uma situação extremamente importante para nós podermos debater nesse momento. O momento agora é de nós mostrarmos a capacidade de cada pré-candidato, de cada candidato, de cada pessoa e o perfil desses candidatos que vão se colocar à disposição da população do estado de Goiás. O senador, de fato, o Senado Federal, ele é muito distante da população, ele não é pouco distante da população. Eu não sei se é porque são 8 anos de mandato, ou porque, de fato, o senador ele não está tão atuante dentro dos municípios, como o deputado estadual está, como os deputados federais estão mais atuantes também nos municípios. O senador precisa estar mais próximo. O Senado Federal ele precisa produzir mais para o país, ele precisa dar mais de si. Eu mostrei isso como presidente da Assembleia Legislativa. Vocês viram aí, foram 1.300 matérias votadas só nesse semestre. Nós participamos ativamente, sob a minha gestão, eu participei ativamente do processo de recuperação fiscal do Estado. Do processo de pandemia, nós estávamos juntos, à frente, tomando decisões junto com o governo, com o executivo. Fizemos uma parceria enorme com todos os poderes, seja o Poder Judiciário, Executivo, órgãos autônomos como o Ministério Público, Tribunais de Contas, Defensoria Pública, em prol de unir as forças e
viabilizar economicamente e a questão fiscal do Estado de Goiás. Hoje, nós temos um Estado equilibrado. Hoje, nós temos uma Assembleia Legislativa que deu governabilidade. Hoje, nós temos a respeitabilidade dos poderes com o Poder Legislativo. Então, isso já mostra o perfil que eu tenho. Além de ser um entusiasta e um defensor do setor produtivo do Estado de Goiás, que eu sempre levantei a bandeira de quem trabalha, de quem produz, de quem gera emprego, gera renda, gera divisas e receitas para o Estado, que é o setor produtivo, seja a indústria, a agroindústria, o comércio, o agronegócio, a produção de grãos ou de carne, a agropecuária em geral. Eu sempre defendi isso. E as pautas a nível nacional, elas são extremamente importantes. O senador ele precisa estar atento às dificuldades. O senador ele representa a República, não é só a representatividade de Estado. Então precisa ter capacidade de diálogo, conhecimento de causa, equilíbrio para poder representar a nossa população. Conheço as dificuldades que o Estado tem e conheço também os potenciais que o nosso Estado de Goiás tem para crescer e desenvolver cada vez mais. É por isso que eu coloco meu nome à disposição e por isso que eu tenho a certeza que eu tenho os maiores apoios políticos hoje de prefeitos, vereadores, deputados e partidos políticos, porque acreditam no meu perfil, na minha capacidade, e nós vamos representar muito bem esse Estado lá no Senado Federal. Presidente, a gente tem falado aqui também, eu acho que é um assunto pertinente para poder abordar mais uma vez. Na semana passada a gente conversou aqui com o ex-secretário Ismael Alexandrino, questionamos sobre essa questão da CPI da saúde, né, que está sendo levantada aqui. A gente sabe que o senhor está articulando aí, está por trás também. Como é que tem sido as últimas notícias em relação a isso? Como é que tem sido os diálogos? Tem gente preocupada, tem gente que não está preocupado? Já tem resposta do governo em relação à CPI da saúde na Assembleia? Breno, a CPI da saúde ela foi instalada de uma forma equivocada e fora das regras do regimento interno da casa. O líder de governo ele tem a prerrogativa de escolher os nomes. Ele é o líder de governo, ele é o representante do governador no parlamento, na Assembleia Legislativa. E foi escolhido esses nomes sem a minha participação, porém também foi escolhido os nomes fora do regimento interno que tem que obedecer à proporcionalidade partidária. A partir do momento que eu vi que estava equivocada a montagem da CPI, eu tornei nulo todos os atos dela, refiz a proporcionalidade, coloquei novos membros dentro da CPI, respeitando a proporcionalidade, que é o União Brasil, o partido que tem mais, depois o MDB, depois o PSD e outros partidos. Respeitamos a proporcionalidade, a CPI foi instalada novamente, nós estamos agora aguardando as reuniões e elas são feitas pelos membros da CPI, se eu não estou enganado, o deputado Thales Barreto ficou como presidente da comissão e o deputado Francisco Oliveira ficou como relator da CPI da saúde, na verdade a CPI da regulação da saúde. Vejo com naturalidade, os deputados estão lá para poder fiscalizar, para ver as coisas que estão erradas. Creio eu que o secretário Ismael sempre foi um secretário muito atuante, muito atencioso, muito transparente nas suas ações, então não tem o que temer. E a CPI vai ser conduzida aí com muita tranquilidade. Os deputados que foram nomeados agora estão sob a responsabilidade deles fazer a apuração de todos os fatos. Pré-candidato e presidente, né, da Assembleia, Lissau, eu queria que o senhor analisasse justamente essa questão. Por exemplo, o senhor mesmo está dizendo aí das várias falhas que ocorreram na primeira montagem da CPI, essa correção que foi feita, e vem aí o segundo semestre, justamente em ano eleitoral. Existe uma preocupação do uso do poder nesta campanha eleitoral, com temas, incluindo aí temas polêmicos, como desvio de verba da área da saúde? Eu não vejo assim, até porque aqui em Goiás as coisas sempre foram tratadas com muita transparência. Nós tivemos aí uma pandemia onde a grande maioria dos secretários de saúde e ministros, eu acho que se não estou enganado, ministros foram trocados 4 durante a pandemia aqui no país, ministros da saúde. Vários secretários não conseguiram se manter no cargo. Aqui em Goiás não, foi diferente. O secretário Ismael foi um secretário que atuou com muito conhecimento de causa, com muita propriedade e conseguiu dar transparência a todos os atos da saúde pública durante um momento de crise enorme que foi a pandemia. Então, eu vejo assim com muita tranquilidade, não temos debates a não ser essas situações que às vezes o ano eleitoral ele proporciona, porque os parlamentares eles
querem também, obviamente, precisam mostrar serviço para a nossa sociedade, mostrando que está fiscalizando, que está trabalhando, que está apurando todos os fatos. Então, os fatos estão aí para serem apurados, para serem observados pelos fiscalizadores da população, que são os deputados estaduais. A prerrogativa é dos deputados. Mas não tenho, assim, nenhuma dúvida que tudo está sendo conduzido com a maior transparência e não teremos polêmicas maiores nesse sentido. Agora, a gente precisa tratar de um outro elemento pré-candidato. Durante o período de campanha eleitoral, o senhor é de um partido completamente diferente ao partido do presidente Jair Bolsonaro ou do pré-candidato Lula, e também é um partido que, né, trava uma questão de ideologia, de democracia, né, sempre voltado para os direitos sociais, que é o PSD. Ontem a gente, no final de semana, melhor dizendo, né, de sábado para domingo, lamentável aquele ocorrido, aquele atentado de uma pessoa que apoia o presidente Jair Bolsonaro contra uma pessoa que é militante do Partido dos Trabalhadores. Para os pré-candidatos, obviamente a gente sabe que vocês contam com questões de segurança. Eu queria saber se essa é uma preocupação a mais na pré-campanha e daqui a pouco na campanha do senhor como pré-candidato ao Senado, de um partido de ideologia completamente diferente, e se chegando ao Senado, porventura chegando ao Senado, como o senhor vai tratar, encampar essa ideia de uma reforma no nosso Código Penal, além dos outros tantos códigos que a gente precisa reformar aqui no nosso país? Nós precisamos de muitas reformas nesse país. Uma das reformas importantes é, claro, a reforma do Código Penal, mas também temos que fazer aplicar as leis. As nossas leis, elas são leis duras, porém, existem muitas brechas e, às vezes, elas não são aplicadas da forma correta, por conta até mesmo das brechas que a lei deixa. Nós temos aí uma reforma tributária que tem que ser debatida nesse país, uma reforma política também, que precisa ser debatida. Tem muita pauta para nós debatermos. Precisa de coragem de enfrentar esses desafios e precisa de alguém que tenha conhecimento de causa e saiba dialogar para poder avançar nessas pautas. O Senado da República será extremamente importante nos próximos 4 anos no futuro do país. Nós vemos hoje um momento de muita tensão política, uma divisão entre extremos no país. E isso é preocupante com relação a até mesmo a integridade física dos candidatos. Vocês se recordam que na eleição passada, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado, de uma pessoa maluca, uma pessoa desequilibrada, que foi lá e tentou matar com uma facada o ex-presidente, o nosso atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, isso é inadmissível, nós não podemos aceitar. Nessa semana, mais um fato lamentável aconteceu de uma pessoa que é militante da extrema-direita, e com uma pessoa que é militante da esquerda. Então, eu acho que isso, nós vivemos em um país democrático, não podemos aceitar isso. Claro que isso causa, essas questões causam muita preocupação para todos nós que vamos estar aí na linha de frente política, né? Porque é complicado você sair de casa e buscar fazer sua campanha e, às vezes, pessoas radicais, extremistas, te agredirem, ou que seja fisicamente, que é lamentável, que é inadmissível, ou que seja verbalmente também. Nós vivemos num país democrático e não podemos aceitar uma situação dessa. Agora, o PSD é um partido que, nesse momento, está muito tranquilo com relação a toda essa situação. Não é um partido de extrema direita, mas também não é, e jamais seria de extrema esquerda. Tanto é que o partido fez coligação em São Paulo com o candidato do presidente da República e vai indicar o vice do Tarcísio lá no estado de São Paulo. Então, eu vejo que o PSD é um partido muito democrático e que trabalha todas essas questões com muito equilíbrio e sempre buscando a pauta do diálogo e do resultado para a população. Tá, o senhor pretende essa pauta da segurança? Não, pauta não. Essas questões de segurança, o senhor vai viabilizar isso durante o seu período de campanha ou o senhor está menos preocupado, acha que não chegou a esse ponto? Não, eu acho que precisa sim estar preocupado com essa questão. Nós não podemos, de forma alguma, correr um risco nesse sentido. Claro que isso é uma preocupação. Nesse momento que nós estamos vivendo aí, os anos um pouco mais acirrados, a preocupação tem que ser redobrada, a situação de segurança de todos os candidatos. Então, não vejo
isso como uma forma de brincadeira, não, muito pelo contrário, tem que ser levado muito a sério e nós precisamos redobrar essas atenções. Então está aí, agora são 10 horas e 22 minutos. Nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado estadual Lissauer Vieira, do PSD, que também é pré-candidato ao Senado pelo Estado. Lissauer, muito obrigada pela sua entrevista, como sempre. Boa campanha e bom recesso parlamentar para você e para sua equipe. Muito obrigado. Obrigado a Flávia, a Rosana, ao Breno, a todos da Band News Goiás. É um prazer falar sempre com vocês e eu estou sempre à disposição. E dizer a toda a população de Goiânia, da região metropolitana, todos que estão ouvindo a Band News nesse momento, que possam nos acompanhar, a nossa pré-campanha, o meu trabalho, o meu perfil, o que eu fiz como presidente da Assembleia Legislativa e continuo fazendo aí na minha gestão até dia 31 de janeiro do ano que vem, e acompanhar o nosso trabalho como pré-candidato ao Senado da República. Você vai ver que pode ter a certeza que o melhor perfil é o perfil que mais está preparado, tem conhecimento com o Estado de Goiás, sou eu para representar o nosso Estado. Muito obrigado e um bom dia a todos vocês. Bom dia. 10 horas e 23 minutos. Começa agora É Seu Direito.